d'être un rayon de soleil qui m'en fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil, que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ter então mais uma aula, a quarta aula do segundo semestre da nossa revista. Esse semestre estamos estudando a respeito dos dons espirituais. A semana passada nós estudamos sobre os dons, já começamos esse estudo a semana passada. Hoje nós vamos seguir estudando os dons de poder. O nosso texto, irmão, está na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. E diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática diz o seguinte: os dons de poder são capacitações espirituais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e versículo 9 a 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, a operação de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O objetivo da nossa lição, irmãos, é compreender o que significa o dom de fé, analisar biblicamente os dons de cura e saber a respeito do dom de maravilhas. Vamos fazer oração, irmãos. Querido Deus, estamos mais uma vez na tua frente nesse instante para aprender da tua palavra. Permite, Senhor, que ela encontre espaço nos nossos corações e que ela possa promover o crescimento espiritual de cada um de nós. Abençoe os irmãos que vão escutar esses ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, inicialmente é importante entendermos o significado da fé de acordo com uma definição bíblica. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Essa definição bíblica sobre a fé, pois, nos mostra total confiança e dependência em Deus. Isso nos leva a crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, né? Mesmo sem ter nenhuma prova. Só pela fé que nós podemos crer todas aquelas promessas que Deus fez para nós pela sua palavra. E também todas aquelas coisas que aconteceram, que foram registradas e que não podemos entender de que forma aconteceram. Né? Tudo que Deus fez no passado, antes da nossa existência,
que nós podemos entender, às vezes, que é impossível hoje. A fé nos ajuda a entender isso e acreditar. A fé como dom é muito diferente daquela que nós recebemos por ocasião da conversão. Por ocasião da conversão, a fé é a fé salvífica, de acordo com Romanos 10, versículo 17, e Efésios 2, versículo 8 também. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O dom de fé é diferente dessas duas formas de entender a fé. O dom de fé é a capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para que esse realize coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Então, o dom de fé não pode ser o benefício da pessoa, né, que recebeu esse dom do Espírito Santo, mas sim, como os demais dons, o dom de fé é para a edificação da igreja do Senhor. Um dos exemplos, irmãos, é quando o povo de Israel devia sair do Egito, da escravidão, quando o mar tinha que se abrir para deixar a passagem do povo de Deus. Então, antes do mar se abrir, Moisés tinha que ter fé. Moisés não poderia falar que o mar se abrisse se ele não acreditasse ele mesmo, em que, ao falar essas palavras, que ele está sendo usado por Deus e que tudo isso ia acontecer. E também o povo de Deus que o acompanhava deveria acreditar nisso. A manifestação do dom da fé, como nós já vimos, que é para a edificação da igreja do Senhor. Então não podemos, por exemplo, imaginar que haverá manifestação de maravilhas, né, provocado pelo dom da fé, ou promovido pelo dom da fé, para matar a curiosidade. Sempre vai ser pela utilidade da igreja. O único motivo pelo qual o mar se abriu era para a salvação do povo de Deus. O mar se abriu pela salvação do povo de Deus. O povo tinha que atravessar o mar vermelho. E uma palavra de fé de Moisés abriu o mar. Não podemos ficar brincando, fazendo testes, dos dons, matando curiosidades. Tudo que nós podemos experimentar sobre os dons é para a edificação da igreja. Irmãos, aconteceu um fato que eu li numa revista. Um pastor lá no país vizinho, do meu país, ele estava falando de uma pregação em cima de uma ponte. A ponte passava um rio embaixo. Fazia a pregação, dizia que estava evangelizando, e depois ele disse que ia comprovar, que Deus faz milagres, que ele ia pular dentro da água, ele ia ficar em cima das águas. Isso aí não teria nenhum benefício, nem para quem assistia à pregação, nem para ele, nenhum benefício para a igreja. Era apenas para fazer um espetáculo. Daí, essa pessoa pulou na água e se afogou. Então, não pode se brincar com a palavra de Deus. Os dons têm que ser usados para a utilidade da igreja. Se não tem uma utilidade para a igreja, não podemos ficar brincando, fazendo testes para ver se vai acontecer, para ver se vai comprovar, para se exibir. Tem que ser para a utilidade da igreja. Então, quando Moisés determinou para as águas se abrirem, era para o benefício do povo de Deus, para o benefício da igreja.
Alguns exemplos, outros exemplos bíblicos do dom de fé. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, de acordo com Êxodo capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Moisés viu pela fé o livramento do povo antes de que o fato acontecesse. Então ele pode determinar, ele pode confessar, ele pode dizer o que pode acontecer. Isso acontece somente se tivermos o dom de fé, o dom. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. O dom de cura, o outro dom de poder. As curas acontecem, né, irmão? Dentro do nosso meio. Então, a finalidade da cura, depois de uma oração, é exatamente para a glória do Senhor. Pode servir para evangelizar, depois só que em grandes campanhas de evangelização, se acompanha sempre com maravilhas, né? Participei de várias campanhas de evangelização, de várias pregações mesmo na igreja, onde depois da pregação, um servo de Deus pode orar pelos enfermos e que ele encontra a cura total. Né? Por que essa cura ocorre? Por dois motivos. Primeiro, para confirmar que a palavra de Deus é poderosa, né? Que ela cura. Segundo, para confortar o ser humano que está aí, precisando desse conforto, precisando tirar a enfermidade, esse ser humano que é membro do corpo de Cristo e para o benefício da igreja. O uso do dom de cura não pode ser usado, não pode ser aplicado para fins financeiros, né? Para demonstrar ou para desafiar ou para demonstrar o poder pessoal da pessoa. Né? Então, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Na verdade, Ele pode nos usar pela oração. Ele que cura. Por isso que às vezes alguém pode orar, se não tem fé naquele momento, se Deus não quer curar naquele momento, não tem cura. Então é Deus que cura. Ele só nos usa, né, para demonstrar seu poder, para demonstrar também que nós podemos, pela misericórdia, né, primeiro para antes de orar por uma pessoa, temos que ter muito amor para aquela pessoa, né, temos que ter coração sensível, um coração amoroso, né, para que a gente possa levar uma pessoa, né, em oração para Deus tirar a enfermidade. Então, é Deus que cura, Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria, e no momento que Ele quer, no momento certo. No Evangelho, no Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafa, o Senhor que sara. É Êxodo capítulo 15, versículo 26, Salmos 103, versículo 3. A concessão desse dom à igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que não acredita, né, que não tem fé ainda. Né? E que pode passar a crer de acordo com o que eles vão enxergar. Né? Um dom de cura, a manifestação do dom de cura, pode transformar várias vidas. Transforma a vida de quem está enfermo, se não era crente, o Senhor pode ganhar ele. Também as pessoas que conheciam ele, a família inteira pode se entregar, pode entregar sua vida a Deus a partir de uma cura, manifestação de dom de cura. Então, é para a evangelização, é para a glória de Deus, para o arrependimento dos pecados, né? Porque quem vê a manifestação de um dom de forma evidente,
Se é incrédulo, acaba acreditando, acaba entregando sua vida ao Senhor, acaba acreditando no poder da manifestação da cura de Deus. A redenção e as curas, apesar de os crentes serem redimidos pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, em Romanos capítulo 8, versículo 23. Quando não recebemos o novo corpo imortal, incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então também não podemos pensar que nós vamos viver nesse mundo sem enfermidade, porque o nosso corpo é diferente do corpo incorruptível. Então estamos sujeitos a essas enfermidades. O Senhor pode nos curar hoje, amanhã podemos ter outra enfermidade. Ele pode curar também essas novas enfermidades. Em outro momento podemos ter algum desconforto. Necessidade desses dons. Normalmente a medicina avançou bastante, cura várias enfermidades, né? Tudo isso aí graças à inteligência que o Senhor deu ao ser humano. Mas existem limitações na medicina hoje. Então, é nessas ocasiões que Deus pode, para o dom de cura, demonstrar que Ele é tudo poderoso, indo além da capacidade da medicina. Então, a humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se que a sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e seu amor concede sabedoria ao homem e às mulheres para multiplicar conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Então, as pessoas não descobrem, os cientistas não descobrem as coisas sozinhas. É Deus que capacita eles para o conforto e o bem-estar das pessoas. Mas isso não é suficiente. As próprias pessoas que são consideradas melhores médicos acabam também tendo problema de enfermidade. As pessoas que Deus deu sabedoria, inteligência para fazer transplantes de corações, essas pessoas não existem mais hoje. Chegou um momento que também tiveram enfermidade, uns também enfermidade do coração, o Senhor chamou eles. Então, é Deus que dá a inteligência, essa inteligência é para o bem-estar de todos. Bem-estar de todos. É porque qualquer um pode ser curado pela medicina. Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam em Deus, todo mundo pode ser curado pela medicina. Só que essa medicina tem limitações. E por isso que o dom de cura pode se manifestar para demonstrar que Deus vai além da capacidade da medicina. Quando os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, até o que a medicina não consiga sarar, Deus pode sarar, ele pode sarar todas as enfermidades. O dom de operação de maravilha, esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, considerando impossível
e impensáveis. Quando um irmão conta um testemunho de alguma coisa vivida, por exemplo, com um dom de operação de maravilha, todo mundo que tem fé, como nós vimos a definição da fé, acredita. E outros que não têm fé, não acreditam, porque eles entendem que a ordem natural não permite que esse tipo de acontecimento ocorra. Várias situações tivemos nas Santas Escrituras. O Senhor Jesus, que dá todos os dons pelo Espírito Santo, ele mesmo tinha todos os dons. Ele andou sobre as águas, ele curou os enfermos, né? Ele ressuscitou os mortos. A ressurreição dos mortos sai da ordem natural. Se isso fosse possível para qualquer um, ninguém seria morto hoje, definitivamente. Se chamaria sempre ali alguém que ressuscita os mortos para ressuscitar alguém que se foi. Mas quando Deus quer, ele pode mudar essa ordem. Já existiu a ressurreição das pessoas mortas. Nas Santas Escrituras também está comprovada a ressurreição do Lázaro, outras ressurreições que nós podemos acompanhar na Bíblia. Andar sobre as águas, a física não demonstra que isso é possível, não demonstra não. Embora tenha um grupo de cientistas tentou explicar por que Jesus andou sobre as águas, só que essa é uma explicação evasiva, né? A gente sabe muito bem, alguns cientistas, né, que podem demonstrar alguns desafios, né, contradizer a existência de Deus e tentam buscar provas para tudo. Então, alguns cientistas tentaram demonstrar que onde Jesus andou tinha uma espécie de gelo que podia se apoiar. Mas isso não é verdade. Temos que ter fé que, de fato, Jesus andou em cima das águas. Temos que ter fé que Jesus ressuscitou vários mortos. Isso foge da ordem natural, que só acredita que tem fé. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. Ele repreendeu o mar, quando o mar estava agitado, o mar se aquietou, em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Ele ressuscitou o filho da viúva Naim, a filha de Jairo, Lázaro, depois de vários dias mortos. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Aconteceram também essa operação de milagres, né? Recentemente, nesse século, porque Deus deu esse dom para a sua igreja, e tudo isso ocorre não é para a promoção pessoal, e para que as pessoas acreditam no Evangelho. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. A oração do justo pode muito em seus efeitos, de acordo com Tiago 5, versículo 16, independente de se ter dom ou não. Então, é mais um poder que Deus deu para todo mundo que acredita nele. Todo mundo pode orar pelos enfermos, todo mundo pode orar pelas qualquer situação, e por isso que nós oramos todos os dias. Porque nós pedimos misericórdia, porque nós pedimos orientação, porque nós pedimos ajuda, porque nós intercedemos para o nosso irmão que está com dificuldade, porque nós
queremos minimizar nosso sofrimento, essa oração chega ao Senhor, Ele nos atende da forma que Ele quer. Também nós podemos orar pelos enfermos, mas não tendo dom. Um irmão que necessita de uma oração pela sua enfermidade, não vou dizer que não vou orar por ele, porque não tem dom de cura. Nós temos poder e nós temos ordem de orar para qualquer situação, se a gente se considera justo. A nossa oração vai ter efeito. Jesus nos ensinou que, em seu nome, deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 18. Então, não posso esperar que eu tenha dom de cura para orar pelo meu enfermo. A ordem foi dada em Marcos. Temos poder de impor as mãos sobre os enfermos, orar para eles e que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é pedir a cura. Agora, quem sara é o Senhor. Porque quando nós fazemos oração, não dizemos assim, cure, enfermidade, sai daqui. Não, estamos pedindo para o Senhor curar sempre. E como Deus não nos decepciona, Ele age no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Várias pessoas começam a idolatrar as pessoas que têm dom de cura, as pessoas que têm dom de maravilhas. Essas pessoas começam a ser ídolos da igreja. Isso não pode. Principalmente quando um irmão ora, uma enfermidade é removida. Começa a ser idolatrado na igreja. Começa a ser ele o irmão. Sem esquecer que todos os irmãos devem acreditar que eles têm algum tipo de dom. Tudo isso para o serviço da igreja, que tem o dom de maravilhas, e para conseguir ganhar as almas do Senhor, e para o crescimento da igreja, para o evangelho. Quem tem dom de serviço e para educar, para ensinar, Porque alguém tem que trabalhar na igreja também, Alguém tem que recepcionar na porta, alguém tem que servir, preparar a Santa Ceia, alguém tem que varrer a igreja, alguém tem que... Todos os serviços que contribuem para o sustento, seja a igreja física, como a igreja espiritual, pelo corpo de Cristo. Se a gente não tiver dom, não podemos exercitar esse trabalho com amor e dedicação. Tem os que têm dom de ensinar também, e para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para buscar o crescimento do corpo de Cristo. Então, se tem outros que têm dom de cura, também esse dom é para o serviço da igreja, não é para idolatrar que tem dom de cura, e quem fica na porta não é idolatrado. Todos os dons têm o mesmo tamanho na frente do Senhor. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Os milagres podem acontecer, mas não podemos marcar a hora que eles vão acontecer, porque isso depende do Senhor. O Senhor opera maravilhas quando Ele quer, e não são os homens. É por isso que tem várias situações onde os pastores, os servos de pessoas que dizem que são servos de Deus, são processados porque eles marcam um encontro para dizer que vai ser um encontro específico só de curas, que vão curar as pessoas, fazem montagens, para atrair o público, sem orientação do Espírito Santo, e tiram dinheiro das pessoas, inclusive.
E quando não acontece, tem problema de processo e tudo mais. E todo mundo pagará por esse tipo de atitude. Então, quem opera os sinais de maravilha é o Senhor. Não é um compromisso que o homem marca, como os outros, para dizer que eu vou curar todo mundo hoje. Todas as ações descorrentes dos dons vêm do Espírito Santo. E por isso que não podemos agendar dias, nem marcar horário para a sua operação. Temos que fazer a obra de Deus com honestidade e decência. Então, irmãos, o efeito do dom de poder na igreja, primeiro deve produzir em nós a fé. A fé, de acordo com Hebreu 11, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Não podemos ser aqueles que questionam a ação de Deus pelo dom usando um irmão. O irmão é apenas o meio, ele é apenas o meio que Deus usa. Devemos ser aqueles que confirmam o poder de Deus nessas ocasiões. Isso para que a glória de Deus seja exaltada, para ganhar os corações incrédulos. E por isso que Deus manifesta o dom de maravilhas. Se não temos um dom de poder, nós temos um dom de serviço, temos que dizer glória a Deus. E quando tem manifestação de dom de poder, pelo um irmão que tem esse dom, temos que dizer glória a Deus, temos que apoiar. Não devemos dizer glória a Deus para tudo que acontece, mesmo se não temos esses dons, porque tem uns que podem enxergar que esses dons são dons de destaque, dom de cura, né? Tem gente que preferia um dom de cura do que dom de serviço. E as pessoas que Deus concede esse dom, infelizmente, alguns utilizam esses dons para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso é uma vergonha, né, para o nome do Senhor, e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Tem gente que começa a vender um monte de coisa aí, começa a girar dinheiro, nas orações, em troca de cura, começa a vender alguma água, começa a vender um monte de óleos, começa a vender lençóis, vende um monte de coisa aí, para dizer que Deus me deu dom de cura, eu orei sobre essas coisas e trazem curas. A Bíblia não está dizendo isso em nenhum lugar. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Não somos ninguém para exigir de Deus alguma coisa. Então, se Deus nos deu um dom que não parece muito agradável para nós, temos que usar ele para servir de Deus. Não podemos exigir de Deus nada. Como discípulo de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que devemos orar pelos enfermos. A palavra de Deus que recomenda isso em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Que Deus abençoe cada irmão. Amém. Jésus me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil.
Seigneur, donne-moi d'être comme un rayon d'espoir, paraissant à la fenêtre, quand le ciel est tout noir. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Oh, que m'oublie en moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ce que j'aime, un reflet de Jésus, un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil! Que partout mon bien sourire et ma joyeuse humeur soit un baume à sourire et réjouisse son cœur. Que Jésus m'emploie et qu'il me rende pareil au rayon de joie, au doux rayon du soleil.